Rudolf Steiner. Ele descobriu algo sobre o silêncio que a maioria das pessoas jamais vai entender. E não é nada do que você imagina. Silêncio não é uma mera proteção passiva. Silêncio não é simplesmente se esconder. Silêncio é a arma espiritual mais letal que existe. E quando você aprende a manusear essa arma, você se torna intocável. Já reparou como certas pessoas adoram te provocar, te alfinetar, te tirar do sério? E quanto mais você reage, pior fica. Mas, e se você permanecesse em silêncio absoluto, olhando, sem dizer nada? A pessoa desmorona, ela perde completamente o controle, ela não sabe o que fazer, porque você acabou de usar a arma contra a qual ela não tem defesa. Isso não é psicologia barata, não. É física espiritual. Rudolf Steiner revelou que quando você permanece em silêncio diante de um ataque, seja ele verbal, energético ou mesmo psíquico, você cria um vácuo etérico. E esse vácuo funciona como um verdadeiro buraco negro espiritual. Ele suga a força do seu agressor. Ele inverte o fluxo da energia. E a pessoa que te atacou fica completamente drenada, enquanto você permanece intacto. E agora, eu vou te mostrar exatamente como isso funciona no plano invisível. E porque essa é a técnica mais poderosa que qualquer iniciado aprende, antes de qualquer outra coisa. Mas antes, você precisa entender por que essa informação foi mantida em absoluto segredo nas escolas iniciáticas por milhares de anos. Porque quando uma pessoa comum aprende a usar o silêncio como arma, ela se torna perigosa para todo o sistema de controle que depende da reação emocional. O sistema inteiro funciona te fazendo reagir. A política, a mídia, a manipulação social, o vampirismo energético, tudo depende da sua reação. Quando você reage, você entrega o seu poder. Você cria um laço energético entre você e o seu atacante. E por esse laço, a sua energia é sugada. Mas Rudolf Steiner revelou algo que muda tudo. Quando você não reage, quando você permanece em silêncio absoluto, não tem laço, não tem conexão, não tem como sugar a sua energia. E mais do que isso, a energia que o atacante projetou em você não tem onde se ancorar. Ela volta, e volta amplificada. É por isso que pessoas tóxicas, vampiros energéticos, manipuladores psíquicos, todos eles têm pavor de alguém que domina o silêncio, porque eles não conseguem acessar, não conseguem drenar, não conseguem manipular, e quando tentam, a própria energia negativa deles volta e os destrói por dentro. Você já viu alguém te atacar verbalmente e você simplesmente ficou calado? A pessoa fica cada vez mais nervosa, mais agressiva, mais descontrolada. Parece que ela está ficando louca. E sabe por quê? Porque ela está sendo consumida pela própria energia negativa que projetou e que voltou, sem encontrar resistência. Rudolf Steiner chamava isso de espelhamento etérico. Quando você não oferece resistência, quando você está em silêncio puro, o seu campo etérico se torna um espelho perfeito. Tudo que é projetado em você é refletido de volta para a fonte. E a pessoa se vê no estado mais horrível possível e não aguenta. E aqui está a parte que vai te fazer repensar toda a interação que você tem. Esse princípio não funciona só com ataques verbais. Funciona com qualquer ataque energético. Mal olhado, inveja, magia negra, feitiço, vampirismo espiritual, manipulação psíquica, tudo, absolutamente tudo pode ser neutralizado e refletido através do silêncio consciente. Mas não é qualquer silêncio. Não é você ficar calado com medo, com raiva reprimida, com ressentimento.
Esse tipo de silêncio não funciona, porque internamente você está criando formas etéricas de resistência, e essas formas dão pontos de ancoragem para o ataque. O silêncio que Rudolf Steiner ensinava é diferente. É silêncio de vazio. É você esvaziar completamente o campo astral, sem pensamento, sem emoção, sem resistência, sem nada. Vazio absoluto. E nesse vazio, você se torna invencível. Porque como você ataca o vazio? Como você manipula o nada? Como você suga a energia de algo que não tem densidade? Impossível. E quando o atacante percebe isso, ele entra em pânico, porque ele gastou energia projetando o ataque. E essa energia não voltou como resultado. Ela voltou como reação. Ele se auto-atacou. Rudolf Steiner dizia que o mestre espiritual não tem inimigos, não porque ele é bom, não porque ele perdoa, mas porque ele é vazio. Ele não oferece superfície para o ataque aderir. Ele é como a água. Tudo passa através dele, sem deixar marca. E isso não é fraqueza. Isso é o poder mais absoluto que existe. Porque poder verdadeiro não é destruir o inimigo. É fazer o inimigo se destruir enquanto você permanece intacto. É fazer a força do ataque trabalhar contra o próprio atacante. E aqui vem a revelação que vai mudar tudo para você. Rudolf Steiner descobriu que existem seres espirituais, entidades que se alimentam de reação humana. Elas provocam, elas atacam, elas manipulam situações para te fazer reagir, porque a reação emocional libera uma energia etérica específica que essas entidades devoram. Raiva, medo, ressentimento, ódio, essas emoções, quando verbalizadas, ou mesmo intensamente sentidas, criam alimento para essas entidades. E quanto mais você reage, mais você alimenta, e mais forte elas ficam, e mais elas te atacam. É um ciclo vicioso, mas quando você quebra o ciclo, quando você permanece em silêncio absoluto diante da provocação, essas entidades literalmente morrem de fome. Elas gastam energia tentando te provocar e não recebem nada de volta. E começam a definhar e eventualmente te abandonam e vão procurar outra vítima que reage. Você já notou como certas pessoas simplesmente param de te atacar quando você para de reagir? Não é porque elas desistiram, é porque te atacar se tornou um dreno de energia para elas. Elas perdem mais energia te atacando do que ganhariam se você reagisse. Então, biologicamente, espiritualmente, elas são forçadas a parar. Isso é guerra espiritual no nível mais avançado. Não é você lutando, é você fazendo o inimigo lutar consigo mesmo até a exaustão, enquanto você permanece em paz absoluta. E Rudolf Steiner foi além. Ele revelou que existem diferentes tipos de silêncio, e cada tipo tem um efeito diferente no plano espiritual. O silêncio que estou te ensinando agora é o silêncio de vazio, mas existe também o silêncio de presença, o silêncio de poder, o silêncio de compaixão. Cada um cria um campo etérico diferente. O silêncio de vazio é usado para defesa, para neutralizar ataques, para refletir energia negativa. É a arma absoluta quando você está sendo atacado. Mas tem algo mais profundo ainda, e é aqui que a coisa fica realmente poderosa. Rudolf Steiner ensinava que quando você domina o silêncio de vazio, você pode usá-lo proativamente. Você não precisa esperar ser atacado. Você pode entrar em qualquer ambiente hostil, qualquer situação tóxica, qualquer confronto e permanecer nesse estado de vazio e automaticamente toda a energia negativa no ambiente é neutralizada. É como se você entrasse num boteco cheio de gente sanguessuga e, em vez de te deixarem no osso, você criasse um campo de proteção.
que suga a capacidade deles de te importunarem. Eles ficam ali, paralisados, sem entender nada, tipo, o que está acontecendo? Porque a maldade deles não funciona com você. E aqui vai o segredo, que vai te blindar contra qualquer Zé Mané. Quanto mais luz você irradia, menos precisa abrir a boca, menos tem que se justificar, provar A para B. Seu campo energético fala por você. E quando ele está no silêncio absoluto, meu amigo, vira uma muralha. Ninguém passa. Rudolf Steiner já dizia, o fraco precisa gritar para mostrar força, porque a palavra vira uma fantasia de poder. Já o forte, ele se recolhe, porque a energia dele é tão densada que qualquer palavra vira água com açúcar. Já viu gente poderosa de verdade? Não precisa mostrar os músculos, ela simplesmente é. E todo mundo sente, respeita e se dobra diante dessa energia. Não é medo, não. É que a vibração dela é tão forte que mexe com o campo energético de todo mundo. E como a gente chega nesse nível? No silêncio. Cada vez que você engole um sapo, que não entra numa briga, que guarda a emoção para si, você está injetando força no seu corpo espiritual. É como represar água. Quanto mais segura, maior a pressão. E quando você solta, destrói tudo. Mas a galera vive escorrendo pelos dedos, deslizando nas palavras, reagindo igual Maria vai com as outras, se justificando, se defendendo. Aí nunca junta energia para fazer acontecer. Enquanto isso, o mestre do silêncio vai ali, construindo um castelo, tijolo por tijolo, ano após ano, década após década. E quando ele resolve agir, bum! O impacto é tão grande que muda o rumo das coisas. Porque por trás daquela atitude, daquela frase, tem anos de energia pura acumulada. Jesus Cristo se mandou para o deserto por 40 dias. No maior silêncio, Buda meditou anos debaixo da árvore, quietinho, sem exceção. Todo ser iluminado dominou o silêncio antes de qualquer coisa. Sabiam que sem ele, qualquer poder vira palha, que o vento leva. Agora, quando você tem o silêncio como alicerce, quando sua fortaleza espiritual está no vazio consciente, você vira intocável. Ninguém te atinge, a não ser que você dê permissão. Aí você entende o que Rudolf Steiner falava. O silêncio não é só técnica, é um estado de ser. É você estar no mundo, sem dar brecha para nenhum mal olhado, nenhuma fofoca, nenhuma tentativa de te manipular. Você está aqui de boa, mas blindado. Participa da festa, mas sem se expor. E tem mais. Quando você domina essa arte, quando o silêncio protetor vira parte de você, as pessoas te enxergam diferente. Elas perdem o mapa, não sabem o que você vai fazer. Não te controlam com chantagem. Você vira um mistério. E mistério, meu amigo, atrai, impõe respeito, conquista poder, porque a gente vive de reações. A vida virou um reality show. Eu te cutuco, você esperneia e eu sei quem você é. Agora, quando você não reage, quando você vira um buraco negro, a cabeça das pessoas dá um nó. Elas não te entendem, não te manobram. E isso desarma qualquer um. E prepare-se para o choque. Essa técnica funciona até contra os espíritos obsessores, aquelas energias sinistras que te rondam. Rudolf Steiner já explicou. Nem Ahriman, nem Lúcifer, as forças cósmicas do mal, conseguem furar o campo de proteção, porque eles se alimentam do caô, da fofoca, da inveja, se agarram na sua neura, mas se você não oferece nada, eles escorregam e vão procurar outro. É como tentar pegar fumaça. Quanto mais você aperta, mais ela some. O mestre do silêncio virou fumaça, presente, mas inalcançável. E isso tira do sério quem quer te derrubar. Agora, segura essa história que Rudolf Steiner contou.
um aluno dele, dedicado à antroposofia. Estava sendo vítima de magia negra, pesadelos que não acabavam mais, um peso no peito, doenças que brotavam do nada, uma guerra espiritual daquelas. O cara tentou de tudo, amuleto, reza, banho de sal grosso, acreditou em tudo que prometeram, e nada, só piorava. Cada proteção que ele inventava virava uma âncora para os bruxos se agarrarem. Aí, Rudolf Steiner chega e fala: para de se defender, rapaz. Entra no silêncio absoluto. Não reage, não luta. Vira um vazio. Deixa rolar. O aluno quase teve um treco. Como assim não se defender de macumba? Mas ele confiava em Rudolf Steiner e fez o que ele mandou. Por 7 dias, apagou tudo por dentro. Sem medo, sem raiva, sem nada. Vazio total. Adivinha o que aconteceu? No 3º dia, um dos bruxos que estava infernizando ele teve um ataque de nervos. No 5º dia, outro ficou doente. No 7º dia, a turma toda se desintegrou. E macumba que eles jogaram voltou com juros, e eles não aguentaram o próprio veneno. Enquanto isso, o aluno saiu ileso, nenhum risquinho, porque não tinha nada ali para a magia se agarrar. Ele era o próprio vazio, e o vazio é indestrutível. Essa é a diferença entre se proteger e ser invulnerável. Se proteger ainda deixa uma brecha. Admite que você pode ser atingido. Mas a invulnerabilidade corta o mal pela raiz. Te torna intocável. E o silêncio absoluto é a chave. E olha só, isso funciona até nas coisas mais banais. Sabe aquele chefe mala que adora te humilhar? Vira vazio. Deixa ele espernear, tentar te provocar, mas não responde, nem por dentro nem por fora. Silêncio total. Em poucos dias ele desiste. Vai sacar que te azucrinar só gasta a energia dele. Sabe aquele parente que te manipula com chantagem emocional? Vazio nele. Deixa ele fazer drama, se bancar de coitado. Mas você continua ali, imóvel, sem culpa, sem reação, sem dar trela. Ele vai se cansar. Porque manipular sem plateia é perda de tempo. Sabe aquele ex que vive mandando indireta para te tirar do sério? Vazio. Lê a mensagem e não sente nada. Silêncio absoluto. Em pouco tempo ele some. Vampiro energético precisa de sangue fresco. E você cortou a fonte. Essa é a arma. Por isso que ela é tão poderosa. Funciona para tudo, contra qualquer mal olhado. De qualquer tamanho, seja físico, emocional, mental ou espiritual, o vazio neutraliza tudo. Mas existe uma técnica específica que Rudolf Steiner ensinava para acessarmos esse estado rapidamente. Porque, sejamos sinceros, na hora do mal olhado, é muito difícil esvaziar a mente. A adrenalina dispara, a raiva te consome, o medo te paralisa. Como criar o vazio consciente quando as emoções estão explodindo dentro de você? Rudolf Steiner nos orientava: não lute contra as emoções. Isso só criaria mais densidade, mais nós energéticos. Você observa, você testemunha, você vê a raiva se manifestando sem se identificar com ela. Você vê o medo surgindo sem ser o medo. Você se torna o espaço onde essas emoções estão acontecendo. E espaço é o vazio absoluto, é sutil, mas inacreditavelmente eficaz. Você não está reprimindo nada. Você não está negando seus sentimentos. Você simplesmente não está se identificando com eles. E sem essa identificação, a emoção não tem força sobre você. Ela surge, circula e desaparece sem criar uma forma etérica densa, sem dar corda para que o ataque se ancore em você. E quando você pratica isso repetidamente, você desenvolve o que Rudolf Steiner chamava de consciência testemunha. Você está sempre um passo atrás de tudo que acontece em você. Você observa seus pensamentos,
você observa suas emoções, você observa suas reações, mas você não é nada disso. Você é o vazio onde tudo acontece. E esse vazio, essa consciência testemunha, é o verdadeiro eu. É o eu superior que Rudolf Steiner tanto mencionava. Não é a sua personalidade, não é o seu ego, não é nada que possa ser atacado, porque é literalmente nada. É presença pura, é existência sem forma. E quando você opera a partir desse lugar, você se torna um fantasma espiritual. Você está aqui, as pessoas te veem, você interage com o mundo, você vive. Mas energeticamente, você é intocável, porque uma provocação, um mal olhado, precisa de um alvo denso para se fixar. E você não oferece essa densidade. Isso é o que alguns seres iluminados orientais chamam de iluminação. É o que Rudolf Steiner chamava de iniciação superior. É o que Jesus demonstrou quando disse: "O príncipe deste mundo vem, mas não encontra nada em mim", porque ele era o vazio consciente perfeito. As influências sombrias não tinham onde se agarrar. E você pode desenvolver isso. Não é um dom, não é genética, é prática, é disciplina. É você, deliberadamente, escolhendo o vazio absoluto em vez da reação, dia após dia, situação após situação, até que se torne automático, até que se torne quem você é. E aí sim, você entende por que Rudolf Steiner dizia que o silêncio absoluto é a ferramenta de autodefesa mais poderosa. Não porque destrói o inimigo, mas porque torna você indestrutível. E quando você é indestrutível, você não precisa de escudos energéticos. Você é o escudo. Mas existe algo ainda mais profundo que eu preciso te revelar sobre o poder do vazio consciente no plano kármico. Porque isso vai mudar completamente como você enxerga causa e efeito espiritual. Rudolf Steiner revelou algo sobre o karma que a maioria dos ensinamentos espirituais não menciona. Karma não é só sobre ações, é sobre reações. Toda vez que você reage, você cria um nó kármico, um laço energético que vai ter que ser desfeito em algum momento, nesta vida ou em outra. Quando alguém te provoca e você reage com raiva, você acabou de criar um laço kármico com aquela pessoa. Vocês vão ter que se encontrar de novo, nesta ou em outra encarnação, até que esse laço seja dissolvido, e ele só se dissolve quando um dos dois para de reagir. Mas quando você permanece em o vazio protetor, quando você não reage à provocação, o karma não se forma. A vibração negativa da outra pessoa volta para ela, mas você não entra na equação. Você não cria um laço, você não acumula dívida kármica, você está livre. Isso é libertação espiritual, em ação. Não é você transcendendo o mundo, é você operando no mundo sem criar karma. Rudolf Steiner chamava isso de ação não criadora. Você age, você vive, você interage, mas você não cria nós que vão te prender. E olha que incrível isso. Quando você domina o vazio interior, você pode começar a desfazer karmas antigos. Aquela pessoa que te tira do sério desde sempre. É provável que vocês tenham karma de vidas passadas. E esse karma se manifesta como irritação, como conflito repetitivo, como DRs, que nunca chegam a lugar nenhum. Mas quando você entra em o vazio consciente diante dessa pessoa, quando você para de reagir ao padrão, o nó kármico começa a se desfazer, porque o karma precisa de dois. Precisa de ação e reação. Quando você remove a reação, o karma perde força e, eventualmente, se dissolve. E a pessoa sente, ela pode não entender conscientemente, mas o campo energético dela percebe que o vínculo está se dissolvendo. E existem duas reações possíveis. Ou ela intensifica a zica, tentando desesperadamente manter o vínculo,
ou ela desiste e se afasta. Em ambos os casos, você venceu, porque o karma está sendo dissolvido. Rudolf Steiner dizia que almas avançadas podem dissolver décadas de karma em dias se dominarem completamente o vazio absoluto, porque o karma é energia emaranhada. E o vazio consciente é desenrolar o emaranhado sem adicionar mais nós. E agora, eu vou te mostrar algo que vai mudar a forma como você encara seus relacionamentos. Todo relacionamento difícil na sua vida é um convite kármico. É a vida te dando a oportunidade de dissolver um nó antigo. Mas a maioria das pessoas desperdiça essa oportunidade reagindo, criando mais karma, prolongando o sofrimento. Enquanto isso, o iniciado vê o relacionamento difícil como um laboratório espiritual. Cada alfinetada é uma oportunidade de praticar o vazio interior. Cada provocação é um teste, e quando ele passa no teste, quando ele permanece vazio, o karma se dissolve, e ele está mais leve, mais livre, mais próximo da liberação completa. Isso não significa que você tem que ficar perto de pessoas sanguessugas. Você pode se afastar fisicamente, mas se o karma não foi dissolvido, você vai atrair outra pessoa com o mesmo padrão, porque o nó está em você, não na pessoa. A pessoa é só a manifestação física do seu próprio karma não resolvido. Então, o verdadeiro trabalho não é evitar pessoas difíceis. É dissolver o karma que atrai essas pessoas. E você faz isso através do vazio consciente. Você deixa a pessoa fazer o que ela faz, mas você não reage. Você não entra no jogo e o karma que trouxe essa pessoa para a sua vida se desfaz. E você nunca mais atrai esse padrão. Isso é maestria espiritual de verdade. Não é fugir do mundo, é navegar pelo mundo sem criar mais prisões kármicas. É viver completamente livre enquanto ainda está encarnado. E tem algo que Rudolf Steiner revelou que é ainda mais profundo. Quando você atinge o estado permanente do vazio protetor, você para de acumular karma novo, todo, completamente. Você pode fazer qualquer coisa, trabalhar, se relacionar, criar, viver. Mas nada disso cria um nó kármico, porque ação sem reação emocional não gera karma. Você se torna como o vento. Você afeta tudo que toca, mas nada te prende. Você passa e segue, livre, absoluto, intocável. E aí você entende por que Cristo disse: meu jugo é leve e meu fardo é suave, porque ele operava em o vazio absoluto. Nada que fizeram a ele criou karma. Ele absorveu todo o mal da humanidade, sem reagir, sem criar um nó, sem se prender. E por isso, ele dissolveu o karma coletivo. Você pode fazer isso também, em menor escala, é claro, mas você pode. Toda vez que alguém te ataca e você permanece vazio, você não está só se protegendo. Você está dissolvendo karma seu e da pessoa. Você está liberando energia presa, uma verdadeira faxina espiritual. Você está fazendo um trabalho espiritual profundo, sem nenhum ritual, nenhuma cerimônia, nenhuma técnica complicada, só o vazio interior. E antes de eu te mostrar o método prático completo de Rudolf Steiner para dominar isso, preciso te dizer uma coisa. Se você chegou até aqui, se esse conhecimento ressoou com você, você não está aqui por acaso. Sua alma reconheceu algo que já conhece de outras vidas, porque isso é conhecimento de iniciação. E só almas que já trilharam o caminho reconhecem o chamado. E manter esse conhecimento vivo, continuar revelando essas verdades que foram censuradas e escondidas por milênios, isso tem um preço. Não é qualquer canal que se propõe a isso. É uma missão espiritual.
e missão precisa ser sustentada. Se esse vídeo transformou algo em você, se você aprendeu como se tornar invencível espiritualmente, o Supertanks ali embaixo não é apoio. É você se posicionando espiritualmente. É você dizendo, essa verdade precisa continuar sendo revelada. É você se tornando guardião desse conhecimento junto comigo. Quando você clica naquele coração dourado, você está protegendo a missão, você está garantindo que mais almas despertas vão receber esse conhecimento. Você não é espectador. Você é protetor da verdade de Rudolf Steiner. Qualquer valor, o que importa é a intenção. É você selando o compromisso de ser guardião desse saber sagrado. Agora vamos ao método completo. A técnica precisa de Rudolf Steiner para dominar o silêncio protetor e se tornar espiritualmente invencível. Isso não é teoria, é prática de iniciação, ciência espiritual aplicada. Primeira etapa, identificar os gatilhos. Durante 3 dias, só observe. Quem te tira do centro? Que situações te fazem reagir? Que palavras te afetam? Anota mentalmente, sem julgamento, só mapeamento. Você está identificando os pontos onde seu campo etérico tem densidade, onde você ainda não é o vazio. Segunda etapa, prática simulada. Antes de dormir, visualize uma situação que te tira do centro. Vê a pessoa falando, vê a situação acontecendo, mas você não reage. Você observa de longe, como se fosse um filme. Você está treinando o corpo astral para não reagir. Você está criando o padrão de vazio antes da situação real, como um ensaio. Faz isso 7 noites seguidas, com o mesmo gatilho, toda noite. Você visualiza e permanece vazio. E algo interessante acontece. Quando a situação real vier, você vai perceber que a reação emocional é muito mais fraca. Porque você já treinou. O corpo astral já sabe o padrão de vazio. É como ter um escudo. Terceira etapa, teste real. Quando o gatilho aparecer na vida real, você já está preparado. No momento que a pessoa ataca, você lembra do treino, você vê a situação acontecendo, mas internamente, você ativa o vazio consciente. Como? Você se pergunta, quem está observando isso? E automaticamente, você sai da identificação, você vira testemunha. A raiva pode surgir, o medo pode vir, mas você vê surgir, você não se torna a emoção. Você é o espaço onde a emoção está acontecendo. E nesse espaço, você é o vazio. E no vazio, a vibração negativa não te atinge. Passa através de você como AR. Quarta etapa, expansão. Depois que você domina um gatilho, você passa para o próximo e vai treinando, situação por situação, pessoa por pessoa, até que o vazio se torna seu estado natural. Não é mais esforço, é quem você é. E Rudolf Steiner dizia que leva em média 21 dias de prática consciente para reprogramar o corpo astral. 21 dias mantendo o vazio deliberadamente em situações que antes te tiravam do centro. Depois disso, o padrão se consolida, vira automático, vira sua nova natureza. Quinta etapa e final, manutenção. Mesmo depois de dominar, você precisa de manutenção, porque o jogo político, as manchetes sensacionalistas, as fofocas maldosas tentam constantemente te tirar do vazio. Então, toda noite, antes de dormir, você faz uma revisão. Passou o dia em vazio, reagiu em algum momento? Se sim, revive a cena mentalmente, mas dessa vez você permanece vazio. Você está corrigindo o padrão no corpo astral. E tem uma técnica secreta que Rudolf Steiner ensinava só para estudantes avançados. Chama ancoramento de vazio. Você escolhe um símbolo. Pode ser uma imagem mental,
pode ser uma palavra, pode ser uma sensação física, qualquer coisa que represente o vazio para você. E toda vez que você entra em o vazio com sucesso, você ativa esse símbolo, você ancora a experiência, faz isso repetidamente e, eventualmente, o símbolo se torna um gatilho inverso. Quando você ativa o símbolo, você entra automaticamente em o vazio. É programação neurológica e etérica, um hipersigilo espiritual. Mas tem algo crucial que Rudolf Steiner alertava. Durante o período de treino, você vai ser testado. O universo, seu próprio karma. As influências sombrias, todos vão te testar. Situações vão aparecer, especificamente para te tirar do vazio. Pessoas vão te provocar mais do que o normal. Isso não é azar, é teste. É o plano espiritual verificando se você está pronto para esse poder. Porque o vazio é um poder imenso e poder sem preparação é perigoso. Então você é testado repetidamente, intensamente, até provar que dominou. E quando você passa nos testes, quando você mantém o vazio mesmo sob pressão extrema, algo muda. Seu campo etérico se fortalece, sua presença se torna mais densa. As pessoas começam a te respeitar sem você fazer nada, só por estar, porque elas sentem a densidade espiritual, e densidade sempre gera respeito. E aí você entende a verdadeira natureza do poder espiritual. Não é fazer coisas, é ser algo. Quando você é o vazio, você é intocável. E intocável é o maior poder que existe. Porque ninguém pode te tirar do centro, ninguém pode te drenar, ninguém pode te controlar. Você é livre, absolutamente livre. E essa liberdade se manifesta em tudo, nas relações, no trabalho, na saúde, nas finanças. Porque quando você não está mais gastando energia reagindo, defendendo, resistindo, sobra energia para criar, para manifestar, para viver plenamente. Pessoas que dominam o vazio têm sucesso natural, não porque estão tentando, mas porque não estão desperdiçando. Toda a força que antes vazava em reação, agora está disponível para a ação criadora, e o resultado é inevitável. Prosperidade, realização, plenitude. Mas o maior benefício não é material, é espiritual. É você chegar no fim da vida e perceber que não criou mais karma. Você viveu, você amou, você trabalhou, mas você não ficou preso. Não tem mais nós para desatar. Você está livre para ascender, para ir além, para não precisar voltar, a menos que você escolha. E aí você volta não por karma, você volta por compaixão, por missão, por amor. E essa é a diferença entre o preso e o livre. O preso volta porque precisa. O livre volta porque quer. Rudolf Steiner dizia que a humanidade está entrando numa era onde esse conhecimento vai se tornar essencial, porque as vibrações negativas estão ficando mais sofisticadas, mais sutis, mais frequentes, tecnologia, manchetes sensacionalistas, controle psíquico através de mídias, tudo projetado para te fazer reagir, para te prender, e a única defesa real é o vazio interior. É você se tornar intocável, não fugindo do mundo, mas existindo no mundo sem se prender a ele, participando sem se contaminar, interagindo sem se drenar. E você pode começar agora, hoje, neste momento. Escolha uma pessoa que te tira do centro. Sabe aquela pessoa que te irrita profundamente? E da próxima vez que ela tentar te provocar, você entra em o vazio consciente, você testa, você experimenta e você vai ver. Funciona, sempre funciona, porque é lei espiritual. E lei espiritual não falha. Agora eu quero saber de você.
Você consegue identificar quem na sua vida precisa que você reaja para ter poder sobre você? Comenta aqui embaixo. E se você vai começar o treino de 21 dias de O Silêncio Protetor, comenta também. Porque quando você verbaliza o compromisso, você sela no plano etérico e o universo conspira para te ajudar, pode ter certeza. E se Rudolf Steiner acabou de mudar a forma como você vê a defesa espiritual, se você entendeu que ser intocável é ser livre, inscreva-se nesse canal, porque todo vídeo aqui é revelação de conhecimento que a humanidade perdeu. É antroposofia pura, é ciência espiritual sem distorção, é a chave para a sua liberação. Você não é só espectador, você é guardião da verdade. E juntos, estamos despertando uma geração de almas invencíveis, almas que ninguém pode controlar, ninguém pode manipular, ninguém pode prender. Rudolf Steiner nos deu a ferramenta de autodefesa. Agora é sua responsabilidade usar. Fim parte 2.